Oi, pessoal! Uma dúvida muito comum dos nossos alunos é como fazer a conclusão, as considerações finais do trabalho, né? É muito comum essa dúvida, tanto na graduação, mestrado e doutorado. Mas reparem que conclusão não é a mesma coisa que análise dos resultados, tá? Análise dos resultados é um capítulo em que se faz uma interpretação de dados, de pesquisas empíricas. Então, quando a pessoa trabalha com entrevistas, com análise de estatísticas, com análise de documentos, então ela faz uma análise dos resultados, que é uma interpretação das consequências ou das inferências, né, relacionadas a esses dados, a essas informações, tá? A conclusão que a gente vai falar agora aqui é a conclusão do trabalho, é a última parte do trabalho, né? É aquela parte que vem logo antes das referências lá do final do texto, tá bom? Então, primeira coisa, qual é o tamanho que tem que ter uma conclusão para ela ficar boa, né? Tem que ser pequenininha, tem que ser grande, qual que é a referência, né? Quantas páginas, afinal, né, tem que ter a conclusão do trabalho, tá? Olha só, pessoal, normalmente, tá? Não existe uma regra aqui, não tem assim, tipo, isso é certo, isso é errado, mas geralmente uma boa conclusão, ela fica em torno de 5% a 7% do tamanho do trabalho, do tamanho do desenvolvimento, tá? Então, se vocês têm, por exemplo, um trabalho acadêmico, um trabalho científico com 100 páginas, é ideal que a conclusão de vocês tenha de 5 a 7 páginas, mais ou menos, por aí, tá? Se vocês escreveram um artigo ou um paper científico, né, um paper com 20 páginas mais ou menos, o ideal é que a conclusão ou as considerações finais do seu trabalho fique ali em torno de 1 página a 1,5 páginas. Pode ser 2 páginas inteiras? Claro, pode. A gente está falando que isso são aproximações, é uma referência para ter como base, tá? Pode ser menos do que isso? Pode também, né? Mas o ideal de uma boa conclusão é ficar ali em torno de 5% a 7% do tamanho do trabalho inteiro, tá? Muito bem. Conclusão ou considerações finais? Qual é o tipo, né, de terminologia correta para um trabalho científico, tá? A resposta é o seguinte, ó. Primeiro, depende das regras da sua universidade, certo? Cada universidade tem o seu próprio modelo, o seu próprio estilo ou interpretação das normas da ABNT. Então é muito comum que cada faculdade tenha as suas próprias normas para a apresentação de trabalhos acadêmicos ou trabalhos científicos. Então veja no regulamento da sua faculdade qual é a terminologia que eles exigem que seja colocada. Se eles pedem que seja colocado conclusão ou considerações finais, tá? Se não tem nada escrito sobre isso, turma, então eu vou dizer para vocês qual a diferença agora entre conclusão e considerações finais, tá? Pessoal, o comum é que em trabalhos de graduação e em dissertações de mestrado se utilize a expressão considerações finais. Porque conclusão é uma palavra muito apodítica, né? É uma palavra muito incisiva. Tipo assim, conclusão dá a impressão que você está ali encerrando o assunto, fechando o assunto e colocando ali um ponto final naquela discussão, né? E essa pretensão de colocar um ponto final na discussão talvez seja uma pretensão alta demais, né? Quem conhece teoria da ciência, quem sabe o mecanismo, né, através do qual funciona a ciência, com conjecturas, refutações, requestionamento, né, das questões, sabe que a palavra conclusão talvez não seja a melhor palavra, assim, né, para os trabalhos científicos, tá? Então, considerações finais é o termo mais comum para artigos, TCCs, dissertações de mestrado, apresentações de trabalhos em congressos acadêmicos e assim por diante, tá? Já a expressão, então, conclusão é uma expressão que pode ser usada, talvez, de uma forma mais adequada em teses de doutorado, tá? Ou teses de livre docência. Enfim, a conclusão, então, estaria mais ligada a esse nível de doutoramento, tá? Um tipo de trabalho em que você sustenta realmente uma tese e aí sim você pode concluir algo a respeito das hipóteses, da problemática que você propôs, tá bem? Dito isso, então, turma, falamos então do número de páginas, falamos da diferença entre terminologia, conclusão, considerações finais, tá? E agora, pessoal, vou falar para vocês 3 tipos de conclusão que podem ser feitas, tá? Ou 3 tipos de considerações finais. O primeiro tipo é um tipo que eu considero mais simples, mas não menos interessante, tá?
eu particularmente gosto muito desse estilo, desse primeiro tipo de conclusão, que é fazer uma resposta ao problema proposto lá na introdução do trabalho, tá? Lembra que quando vocês fazem um trabalho acadêmico, vocês fazem um projeto, e aí tem a introdução, certo? E aí o desenvolvimento do trabalho. E lá no projeto e na introdução, vocês têm a problemática, e a problemática é uma questão central do trabalho, tá? O lugar de responder essa pergunta com as suas próprias palavras é a conclusão. Então o que a gente vai colocar na conclusão, tá? Eu particularmente considero muito interessante que a conclusão não seja exatamente uma retomada de todos os tópicos, um resumo, né? Um resgate de toda a discussão. Eu gosto muito daquele tipo de conclusão que supõe que o leitor já leu o trabalho e aí agora é o momento dele responder a pergunta, responder a questão central do trabalho, responder aquela pergunta que está implícita ou explicitamente colocada lá na problemática do trabalho, tá? E ali é o momento do aluno brilhar. A conclusão não é o momento de você ficar fazendo citações, ficar fazendo referências, segundo fulano de tal, segundo fulano de tal. Pode fazer citações? Pode. Tem gente que acha que não pode, mas pode sim também fazer citações. Mas o ideal, o mais adequado, o mais interessante da conclusão é que ela seja o seu espaço. É o momento do trabalho em que você vai brilhar, em que você vai dar a sua opinião, você vai dar a sua resposta para aquela problemática que se propôs lá no início do trabalho, tá? Então, essa resposta, turma, cara, ela é muito simples de ser feita. Imaginem que você está sendo desafiado para escrever uma redação sobre o problema que você propôs lá no início. Tipo assim, ó, disserte com as suas palavras sobre aquela problemática que você propôs lá no início. Faz ali o primeiro parágrafo, uma breve introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Pronto. Se você fizer uma redação sobre a problemática que você propôs lá no início do trabalho, pessoal, essa pequena redação já será uma excelente conclusão do seu trabalho, tá? Segundo tipo de conclusão, é aquele tipo de conclusão que vai retomando as discussões do trabalho, tá? Então é um tipo que muitas pessoas gostam de fazer. Eu acho isso um pouco repetitivo. Para quem lê o trabalho todo e depois ir lá na conclusão e ficar resgatando as discussões, para mim parece assim meio que um pleonasmo, né? Fica uma redundância. Mas tem gente que gosta e de repente é o seu estilo, né? Se isso ajudar e você considerar que é interessante, usa esse segundo tipo de conclusão, que ele parte do seguinte, então, ó. Esse tipo de conclusão ele faz uma pequena introdução ao trabalho para resgatar a problemática lá do início, tá? Depois ele vai colocando as conclusões de cada capítulo, ou as conclusões de cada item do trabalho, certo? É uma forma de você resgatar as discussões, né, que ocorreram no desenvolvimento do trabalho. Então, se o teu trabalho tem 4 capítulos ou 4 itens, por exemplo, é interessante que vocês tenham ali pelo menos 4 parágrafos, né, para resumir a relação entre a problemática e a conclusão de cada um dos capítulos. E aí depois, no final, então você faz a sua conclusão respondendo aquela problemática inicial do trabalho, tá? Então, temos aqui um segundo modelo, né, que também vai ser bem interessante assim de conclusão, certo? E um terceiro modelo de conclusão, turma, é um modelo baseado em tópicos, tá? Já existem tradições filosóficas que utilizam muito isso. É aquele tipo de pesquisa que obedece um rigor lógico e formal, né? Se a gente usar, por exemplo, ou pensar, né, nas tradições neopositivistas da ciência, é muito comum naquele modelo você assim, ter tópicos, né? Então você pega, esse tipo de conclusão ele pega cada uma das hipóteses, né, que foram levantadas na introdução, se é que tem hipóteses assim tão explícitas, tá? E aí coloca essas hipóteses em itens e vai respondendo a elas, certo? Então, para a hipótese tal, a resposta é tal coisa. Para a hipótese B, a resposta é tal coisa. Para a hipótese C, a resposta é tal coisa. E depois faz uma conclusão geral, uma reflexão crítica, né? Algum encerramento desse tipo, tá? Então, é um terceiro tipo de conclusão que também é correta, certo? Mas veja para o seu trabalho se esse tipo de conclusão é mais interessante ou se os outros tipos são mais interessantes, tá? Agora eu quero dar uma dica bônus para finalizar. Turma, é muito interessante, é muito legal quando o pesquisador, após a conclusão, ele termina
com um último parágrafo, ou alguns últimos parágrafos, pode ter 2, 3 ou 4, mas tem que ser uma coisa curta, tá? Levantando as novas possibilidades de questionamento, tá? Levantando os novos horizontes abertos por aquela pesquisa, certo? Ou seja, turma, imagine que vocês escrevam a conclusão ou as considerações finais do trabalho e ali no finalzinho, ao invés de você colocar um ponto final na discussão, você mostra a abertura ou o desbloqueio de novos questionamentos desencadeados pelo trabalho de vocês. Tipo, perspectivas futuras, né? Novas problemáticas que poderão ser futuramente investigadas, né? Que decorrem desse tipo de trabalho, tá? Isso é bem legal de fazer e isso demonstra uma compreensão daquela temática que vai muito além daquilo que vocês pesquisaram, né? Demonstra uma relação entre a problemática que vocês se dedicaram a pesquisar e outras questões novas, né? Que vocês estão sinalizando que poderão ser excelentes futuros temas de pesquisa, tá? Fica bem legal fazer esse tipo de colocação, tá bem? Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Inscrevam-se no canal, compartilhe com seus colegas que também têm essa dúvida, tá? Porque a ideia é justamente melhorar, né, a nossa cultura científica aqui no Brasil, com bons trabalhos que não tenham nada a desejar a trabalhos de nível internacional.